Oi, pessoal! Bom, na última sexta-feira eu deixei para vocês resolverem esse form sobre soluções. E para ajudar vocês a resolverem, eu deixei esse videozinho do AI Química, que explica bem esse contexto de soluções, né, pelo menos a parte introdutória. Então vamos lá corrigir juntos para a gente ver aí. Olha só, pesquise na internet qual é a quantidade máxima de álcool permitida de ser adicionada na gasolina no Brasil e marque a alternativa correta. Gente, a alternativa está até 28%, ok? Então, no Brasil, pode-se adicionar até 28% de álcool na gasolina. Informe um exemplo de solução sólida. Bom, você pode colocar o exemplo que você achar melhor, mas uma solução sólida que eu gosto muito é uma aliança de ouro. A aliança de ouro, ela é uma solução sólida formada por dois materiais, que é o ouro e a prata. Bom, aqui ele pede para a gente relacionar conforme o vídeo, ok? Então, o que seria uma solução diluída? A diluída é a menor quantidade de soluto no solvente. Então, ela está bem diluída, né? Coloquei bem pouquinho soluto. Concentrada. O soluto está dissolvido no solvente, então já tem uma solução um pouco mais concentrada. A solução saturada é quando ela atinge a quantidade máxima de soluto que é possível dissolver naquele solvente, e a supersaturada é quando tiver um excesso de soluto dissolvido naquele solvente, ok? Temos um outro vídeo, né? E falava o seguinte: no laboratório de manipulação farmacêutica, como o soluto é chamado? O soluto, gente, é chamado de princípio ativo pelos farmacêuticos, ok? Bom, o ouro mais usado na confecção de joias é o ouro 18 quilates. Sua composição é de 75% em massa de ouro e 23% correspondente de prata e cobre. Nesse caso, quem será o solvente dessa solução? Bom, você tem que lembrar, gente, que o solvente é sempre aquele que está em maior quantidade. Quem está em maior quantidade aqui é o ouro, com 75%. Então, ele seria o solvente e a prata e o cobre seriam os solutos. Então, lembre sempre, solvente é o que está em maior quantidade e soluto o que tiver em menor quantidade na solução. Assinale a alternativa que melhor completa. Em uma solução, o solvente é sempre o... Então, eu acabei de responder, né? Em uma solução, o solvente é sempre o de maior quantidade, ok? Então, a gente sempre vai considerar o solvente aquele que tiver maior quantidade. O sal e o açúcar são solúveis em água em qualquer quantidade? Justifique a afirmativa em verdadeiro ou falso e julgue a alternativa verdadeira ou falsa e justifique. Isso é falso, né, gente? Existe uma quantidade que é chamada de coeficiente de solubilidade, né? Então, elas dependem do coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver no solvente, no caso aí a água, a uma determinada temperatura. Então, depende do coeficiente de solubilidade e da temperatura do sistema. 12. O que é coeficiente de solubilidade? Bom, coeficiente de solubilidade determina a quantidade máxima de um soluto que podemos dissolver em uma dada quantidade de solvente a uma certa temperatura, né? Então, acabei de definir também, aí nós temos a letra A. Questão 13. A solução é formada por soluto mais solvente, né? Essa é a composição da solução. Conforme o gráfico da imagem, qual gás é o solvente dessa solução gasosa? Então, aqui nós temos a solução gasosa, que é o ar atmosférico. Nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,97% de outros gases. Então, o que está em maior quantidade sempre será o solvente. No caso aqui, o nitrogênio é o nosso solvente. Julgue a afirmativa. Toda solução é homogênea. Verdadeiro. Para ser solução, ela tem que ser homogênea. A homogeneia não quer dizer que ela não vai apresentar fases, ela vai ser translúcida de um ponto ao outro.
Então, quando a gente olhar, ela pode até ter cores diferentes, mas eu não posso visualizar nem um pedacinho de nada dentro do sistema. Tem que ser totalmente translúcido, certo? Questão 16. Selecione a melhor opção para definir precipitado. Bom, precipitado é uma substância que se separa de uma solução, formando uma fase sólida que ocorre com a supersaturação de uma substância em particular na solução. Então, precipitado é uma substância que se separa de um solvente para formar uma fase sólida que ocorre com a supersaturação de uma substância em particular na solução. Verdadeiro, no caso, o soluto, né? Questão 17. O que é solubilidade? Bom, solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra, né? Essa que vai dissolver a gente chama de soluto e aonde ela vai dissolver a gente chama de solvente. Então, é a capacidade de uma substância dissolver em outra, né? A que vai dissolver é chamada de soluto e aonde vai dissolver, né? E aonde irá ocorrer a dissolução, nós chamamos de solvente. Certinho? Informe abaixo um exemplo de solução formada somente por gases. O próprio ar atmosférico, né? Ele é uma solução, ele tem várias substâncias, mas está de forma translúcida. Diferencie derreter de dissolver. Gente, derreter é passar de estado físico, tá? Então, derreter é passar de estado físico, né? Ou seja, passar de sólido para líquido é o sinônimo de derreter. Por exemplo, eu posso derreter o açúcar. Eu vou aquecer ele até ele virar um caramelo e ele vai passar de sólido para líquido. Agora, eu posso dissolver o açúcar. O dissolver consiste em colocar esse soluto em um solvente, que no caso do açúcar, na água, né? Então, dissolver é colocar o soluto em um solvente. Ele não muda de estado físico, né? É um fenômeno físico, inclusive. Então, dissolver é colocar o soluto no solvente para que o mesmo atinja a solubilidade. Então, tem diferença, tá? De derreter e dissolver algo. Qual das soluções abaixo é um exemplo de solução gás líquido? Bom, gás líquido é o nosso refrigerante, né? Ali é uma solução de gás líquido. Para se produzir uma solução sólida, é necessário fazer uma fundição, né? Não, uma fusão. A fissão é nuclear, a ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso e a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, né? Então, a gente vai fazer uma fusão para que ele derreta, né, e se funda com os outros compostos. E cuidado para não confundir com a fusão lá da radioatividade, ok? Aqui a fusão se refere a ponto de fusão, que é a passagem de sólido para líquido. Então, são palavras, mas elas não são a mesma palavra, mas significam coisas diferentes, dependendo do contexto, tá? Em uma solução de 50 gramas de açúcar e 100 ml de água, o soluto é sempre de menor quantidade. Então, aqui eu posso dizer que o soluto vai ser o açúcar. Em uma solução de 50 gramas de açúcar e 100 ml de água, o soluto será, nesse caso, o soluto, né? Porque a alternativa veio errada. Informe um exemplo de solução formada somente por líquidos. Bom, o próprio álcool 70%.
né? O nosso álcool 70% que a gente usa para desinfetar as mãos, ele é 70% de álcool e 30% de água. Então, ali é uma solução formada por 2 líquidos. Aí, era só enviar, não esquecendo de preencher o nome, né, a turma e avaliar aí o vídeo, se você gostou do videozinho. E é isso. Bom, então, tchau, tchau!